Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje nós vamos conversar sobre o romance The History of Love, da Nicole Krauss, autora norte-americana, ou A História do Amor, como ficou traduzido pela Companhia das Letras, eu li em inglês. A Nicole Krauss é uma autora norte-americana que parece inserir elementos da cultura judaica ou da diáspora judaica nos seus livros. Esse é o primeiro livro que eu tô lendo dela, mas eu já li uma outra coisa sobre ela. E a gente lá no Leia Mulheres decidiu, esse mês agora de agosto, ler o Floresta Escura, que é um livro que está sendo bastante elogiado. E aí eu combinei com a Litsa da gente ler os livros anteriores, se desse tempo. Então a gente começou com o The History of Love e depois então tem As Memórias das Nossas Memórias, se eu não estou enganada. E com sorte conseguiremos ler os 3 até o dia 29, que é o dia do Leia. Eu gostei bastante do romance, esse é um romance de 2005 e é o segundo romance que a Nicole escreveu. Tem um outro que eu acho que não foi traduzido aqui no Brasil e eu não tenho certeza se é o The Man Who Walked into a Room or a House, alguma coisa assim, não tenho certeza porque A Memória das Nossas Memórias não tem esse título em inglês, tá? Então, eu acho que ela tem 4 livros e só 3 que saíram aqui. Acho que é isso. E muita gente compara The History of Love ao Extremamente Perto, alguma coisa do Jonathan Safran Foer. Eles eram casados na época que eles escreveram esse livro e parece que eles disseram em entrevistas que um lia o livro do outro, um dava palpite no livro do outro. Então, quem leu os 2 livros achou bastante semelhante a estrutura. Eu nunca li o Safran Foer, tá? Então, inclusive, se você leu, me diga aí por onde eu devo começar. Mas eu gostei bastante desse livro. Esse livro, ele é focado em 2 personagens, o Leo Gursky, que é um senhor de quase 70 anos, um polonês que veio para os Estados Unidos meio que fugido da Segunda Guerra. E ele tem uma tragédia pessoal, né? Porque ele é basicamente o único sobrevivente da família dele. E é um homem muito sozinho, né? Um homem, então, que desde essa fuga, parece sempre bastante sozinho. Um homem que diz que na rua faz barulho, chama atenção para que não corra o risco de morrer sem que ninguém tenha reparado nele naquele dia, né? Então, um homem bastante sozinho, que também traz no coração, assim, uma história de amor perdido, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas é uma coisa que ele não consegue esquecer, mas que não o abandona. De certo modo, ele vive pensando, lembrando desse relacionamento que ele teve quando adolescente com uma moça lá na Polônia. E, bom, o Léo é um personagem bastante melancólico. Acho que várias das partes assim, mais emocionantes do livro são ligadas a ele. Não teria como falar o que acontece aqui sem dar spoilers, tá? Mas assim, uma coisa que eu gosto muito no Léo, ou no Leo, é que ao mesmo tempo que ele essa pessoa muito solitária, muito melancólica, ele tem um humor, assim. Então, ao mesmo tempo, o livro tem vários alívios cômicos ou alguns momentos, assim, mais engraçados. E vários são por conta do Leo, assim, que é uma pessoa que tem um jeito, assim, meio cômico, meio desastrado, né? Enfim. A outra personagem importante do livro é a Alma Singer. A Alma é uma adolescente e ela começa o livro com 14 anos, se eu não me engano. E a Alma, ela tem uma mãe que ficou viúva num determinado momento da vida. E essa mãe é um pouco triste, assim, ela é um pouco marcada por essa perda também. Parece que ela gostava muito desse marido, não conseguiu superar essa perda. E a Alma, então, passa o livro tentando ajudar a mãe, assim, né? Muito preocupada com essa melancolia da mãe, né? Com esse luto da mãe, tentando ajudá-la, de certo modo, a gostar de outra pessoa, conhecer outra pessoa. E a Alma foi batizada por conta de um livro, né? Então, o pai da Alma, né? Esse que faleceu, ele deu para a mãe
para a mãe dela de presente um livro chamado The History of Love, né, a história do amor. E havia personagens no livro com esse nome e então eles batizaram a filhinha deles, né, a adolescente da história, com esse nome. A Alma também é uma personagem ótima, ela é aquela estilo de adolescente que tá demorando pra entrar nas coisas de menina, vamos dizer assim, né? Então ela tem uns interesses meio aventureiros, ela se acha pouco desenvolvida fisicamente. Quando ela começa a ter, vamos dizer assim, as primeiras incursões amorosas, ela nunca sabe muito bem o que fazer, parece tudo muito estranho. Então, assim, a Alma, ela é um ótimo personagem, assim, tanto o Leo quanto a Alma são personagens que eu adorei acompanhar. Eu acho que esse é um livro que te deixa bastante investido, assim, né? E um motivo forte é a construção de personagens, né? E a Alma, ela acaba... E aí também não tem como dizer o que é, mas existe uma busca dela que vira uma espécie de mistério dentro do livro. Então isso também ajuda a investir, porque você quer saber o que vai acontecer, né? Essa história, então, no livro, ela é uma história, vamos dizer assim, em paralelo, né, desses personagens, eles não se conhecem. E essa história vai se aproximando, de algum modo. E parece, pelo que eu li da sinopse do Floresta Escura, que é o livro que a gente vai, de fato, discutir no Leia, é que é uma coisa parecida. Então você também tem dois personagens, como acho que não se conhecem, uma história paralela, que em algum momento se cruza a história, né? Mas, como eu falei, né, do livro que deu nome à personagem, esse então também é um livro sobre um outro livro, né? Então, dentro do romance, tem um romance chamado o The History of Love, tem uns excertos, uns capítulos, uns pedaços do livro. A mãe da Alma é tradutora, né? Então ela, num determinado momento da vida, recebe a tarefa de traduzir esse livro de que ela mesma gosta tanto, né? Então, à medida que ela vai traduzindo, vão aparecendo pedaços do livro. E que é um livro que fala, esse livro dentro do livro, sobre linguagem. E, na verdade, os dois falam, né? Então, tanto o livro que eu li quanto o livro dentro dele falam muito sobre comunicação. E eu amei essa parte, porque ele é um livro sobre o poder das palavras. Ele é um livro sobre o texto, sobre a comunicação, sobre a linguagem. E ele é um livro sobre o uso que a gente faz dessas coisas, o modo como os textos influenciam na nossa vida, o modo como nossos textos influenciam na vida do outro, como essas coisas se influenciam mutuamente, a vida na história, a história na vida, e o modo como a gente usa essas coisas, as leituras e a escrita, a nossa própria escrita, para dar sentido à nossa vida, né? O livro, em grande medida, tem esse caráter de dar algum sentido muito importante, muito forte. Então, por exemplo, tem outros personagens. A própria Alma escreve um diário, as aparições dela no romance são na forma de um diário dela, onde ela vai dizendo o que ela tá fazendo. Não a do Leo. Leo narra em primeira pessoa. E tem a história de outros personagens, como, por exemplo, a do autor do History of Love, ou o irmão da Alma, a Alma tem um irmão mais novo, que são contadas em terceira pessoa, narradas em terceira pessoa. E a gente percebe, então, as várias perspectivas, além de um romance ser um romance narrado sob várias perspectivas. Então, a Nicole Krauss também trabalha sob diversas perspectivas essa questão da linguagem, essa questão da escrita. E ela vai mostrar isso de muitas maneiras, inclusive fazendo um jogo muito interessante com esse irmão mais novo da Alma, né, o Bird, com o uso que ele faz das palavras, porque ele é um judeu muito religioso. E então ele tem uma relação de mágico e sagrado com as palavras, né? Então existe toda essa discussão em relação à escrita, né, ao texto como registro histórico, ao texto como memória, ao texto como fonte de pesquisa, ao texto como elemento simbólico. Eu achei essa parte muito, muito bem trabalhada.
O livro, ele tem uns twists interessantes, assim, para quem conhece autores judeus também, tem várias referências, vários personagens aqui são nomeados em meio que homenagem a escritores famosos judeus, como Isaac Babel ou Bruno Schulz. E o livro tem uns momentos bem emocionantes, assim, eu não costumo ser das pessoas mais emotivas, mas eu fiquei bem emocionada com várias coisas que acontecem aqui, eu fiquei de coração partido, assim, com várias situações. E isso talvez seja o que incomode alguns leitores, assim, é porque eu tive a impressão de que os 2 momentos, mais ou menos, foram escritos para fazer você chorar, assim. Esse tipo de manipulação eu não gosto muito. Não é o todo do livro, mas eu não sei, eu fiquei com a impressão de que a Nicole chegou muito perto dessa tentativa de não, isso aqui é aquela, vou escrever pra pessoa ficar arrasada. E eu não gosto muito quando é tão evidente assim, tá? Mas assim, deve ter sido um ou outro momento. No mais, eu achei o livro muito bom. E eu queria ler algumas passagens, assim, eu vou tentar fazer uma tradução, tá, gente? Porque como eu li em inglês, mas que são citações que eu acho que tem a ver com essa coisa da necessidade de sentido, né? De buscar um sentido ou de ter a sensação de que a sua vida teve um propósito, alguma coisa assim. São falas do Lew Gursky, e ele vai dizer: quando eu fiquei mais velho, eu decidi que eu queria ser um escritor de verdade. Tentei escrever sobre coisas reais. Eu queria descrever o mundo, porque viver em um mundo indescritível era muito solitário. Num outro momento, ele diz assim: tentei dar sentido às coisas. Pensando agora, eu sempre tentei fazer isso. Esse poderia ser meu epitáfio. Lew Gursky, ele tentou fazer sentido. O romance, então, trabalha com essa ideia de luto, de perda, mas também de amor, diferentes tipos de amor, né? O amor amoroso, o amor filial, o amor fraterno, né? E o modo como o amor materno, o modo como essas coisas se manifestam de maneiras diferentes e com dificuldades diferentes, né? E o livro não é nada grandiloquente nesse sentido, que é bom, porque aí poderia ter ficado um pouco, sei, cafona talvez. Mas acho que a Nicole trata muito bem o tema, assim. E o livro me pegou muito pela construção dos personagens, que eu achei muito boa, pelo equilíbrio muito bem feito entre melancolia e humor, e pela questão da linguagem, pela questão da exploração dos usos e significados diferentes que podem ter na vida de uma pessoa, a escrita, o texto, a leitura, tá? Então eu gostei muito, fiquei muito feliz com essa minha primeira incursão na literatura da Nicole. Se tudo der certo, então, em breve eu leio A Memória das Nossas Memórias e finalmente pro Ler Mulheres ou A Floresta Escura. Me digam aí se vocês já leram algum livro da Nicole Krauss, se vocês leram The History of Love, a história do amor, e venham aqui conversar comigo. Beijinhos e até a próxima. Tchau!